pessoal, bem-vindos ao podcast do Boletim da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante para o futuro da medicina veterinária, a inteligência artificial e sua aplicação no cuidado animal. Temos a honra de receber o professor Dr. Maurício Garcia, cientista digital com vasta experiência em tecnologia aplicada à saúde e à educação. Em educação em geral, não só educação veterinária. Maurício acompanha o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial para análise de dados e inovação em saúde animal e vai compartilhar com a gente essas tecnologias e como podem revolucionar a prática veterinária. O professor Maurício formou na USP, foi professor, depois evoluiu para a tecnologia da informação e finalmente criou o seu site de assessoria na tecnologia da informação. Melhor do que eu, o Dr. Maurício vai falar para nós o que ele fez na carreira dele. Olá, Alexandre, tudo bem? Prazer estar aqui, muito bom conversar. Esse é um tema de tecnologia, eu estou há muitos anos nessa estrada aí, então é sempre uma alegria, uma oportunidade boa conversar. Então, como eu falei, estou há muitos anos, porque desde a época que eu terminei a faculdade nos anos 80, eu comecei a mexer com estatística, que eu venho de uma família de engenheiros, então o pessoal gostava, eu sempre gostei de matemática, e o veterinário em geral não gosta muito, né? Então me procuravam para eu ajudar nas teses, para fazer análise de variância, fazer desvio padrão, e naquela época não tinha computador, a gente fazia tudo na mão. E aí quando começaram a chegar os primeiros computadores na USP, da Escola Politécnica, eu aprendi a usar esses computadores para fazer estatística. E aí, isso foi nos anos 80, nasceu um gosto pela área, aí nunca mais saí, estou até hoje atuando nisso daí. E depois você formou uma empresa de informática. Isso foi nos anos 90, né? Porque nos anos 80 eu fui professor da USP, eu tive a carreira de pesquisador clássico, eu fiz mestrado, fiz doutorado na área mesmo, eu sou doutorado em patologia experimental, então é um negócio bem específico, né? Mas aí eu aprendi a programar, aprendi a escrever código, até hoje eu escrevo código, né? E aí eu montei uma empresa nos anos 90, uma empresa de informática na veterinária, chamada Tecnovet. Foi uma das primeiras empresas dessa área no Brasil. Eu fazia software para gestão de fazendas e ninguém tinha computador naquela época. Eu escrevi um livro que chamava Informática na Veterinária. Eu falava o que era um mouse, o que era um monitor, o que era isso, porque ninguém sabia o que era. Isso foi durante os anos 90. Foi uma época muito bacana aí. Viajei o Brasil todo aí vendendo disquetes. A gente vendia tudo em disquete. Fui em muita fazenda aí e tal. E até hoje tem clientes aí pelo Brasil espalhado aí. Realmente você pegou o início de uma nova era muito produtiva e que liberava a gente desses cálculos mecânicos que o próprio computador podia fazer, não é? E depois você não aguentou, voltou a ser professor de clínica de bovinos na Unip? Não, assim, eu tenho 40 anos de carreira, os 20 primeiros anos eu fui professor de clínica. 10 anos na USP e 10 anos na Unip. Foi depois, na segunda metade, que eu saí, porque eu fui para uma carreira mais executiva, fui ser executivo numa empresa de educação, então foi mais no início da carreira, na primeira metade da carreira que eu tive essa atividade como professor. E agora aposentado, você tem a SolverTank. Então fala um pouco para nós sobre a SolverTank e já entre realmente
na introdução do que a inteligência artificial pode fazer para ajudar o veterinário. Essa história é interessante porque é o seguinte, eu costumo dizer que a inteligência artificial é um nome mais chique para um negócio chamado estatística, né? Ou matemática, como um todo. Né? E eu tive uma carreira muito longa como executivo. Fui vice-presidente de uma empresa muito grande e tal, viajei o mundo todo. E aí os anos foram passando e as tecnologias foi. Eu chegava para o meu chefe e falava assim, poxa vida, o mundo deu tanta volta e caiu no meu quintal. Porque eu sei o que é isso, eu conheço isso daí. Só que eu preciso de tempo para estudar. Porque eu não posso, porque você sabe que a vida de executivo você tem que fazer orçamento, gestão de pessoal, não sei o que e tal, é muita burocracia, principalmente numa multinacional. Aí em 2019, o que eu fiz? Não é que eu me aposentei, eu falei assim, eu não quero mais continuar com cargos executivos, porque eu quero estudar. Então, desde 2019, nos últimos 5 anos, eu mergulhei bastante nessa área, estudei bastante, e aí foi explosão da IA, né? Quando começou a história, principalmente do ChatGPT, que é 2022, eu já estava mergulhado nisso daí. Então, hoje eu tenho uma demanda muito grande de empresas, ou de palestras, de atividades de consultoria nessa área daí, mas eu tive que estudar, me atualizar e tal, e hoje eu dedico meu tempo a isso, a estudar novidades e compartilhar isso aí que eu aprendo, tanto seja em palestra, ou seja nas empresas onde eu atuo. E como especificamente o veterinário pode fazer uso dessa ferramenta rápida de estatística? Essa é uma pergunta muito grande, eu diria assim, né? Porque você vê o seguinte, a profissão do veterinário é uma profissão muito grande. Se você tem ali saúde pública, você tem saúde animal, você tem produção animal. Cada área dessa é um gigante. Você pega a produção animal, você tem a avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, equinocultura, e cada uma delas tem suas aplicações. Na saúde animal, você tem a preventiva, você tem a clínica médica e clínica cirúrgica. Quer dizer, assim, em cada uma dessas fatias você tem milhares de aplicações, milhares de formas de utilização. Tem coisas que estão mais avançadas, tem coisas que estão meio engatinhando, mas eu acho que essas possibilidades, não é só na veterinária, né? Tudo. É uma coisa, em todas as áreas é um fenômeno. Para mim, não conheço absolutamente nada sobre essa modernidade. Dê um exemplo prático dessas aplicações que você está dizendo que pode servir ao veterinário. Então, eu vou dar um exemplo na produção de vacinas, por exemplo, né, que é uma coisa. Isso, inclusive, aconteceu no caso da Covid. Né, a velocidade com que foi desenvolvida a vacina de Covid através da inteligência artificial. Né. Você sabe que quando a gente consegue, numa ferramenta de inteligência artificial, conversar com ela, você escreve um texto ou fala, né, tudo que você fala é convertido em número. E a inteligência artificial só processa número. Aquilo vai lá, processa número, volta os números e os números são reconvertidos para letras. Então é assim que funciona a inteligência artificial. Então, ou seja, a entrada podem ser letras, pode ser voz, ou pode ser uma imagem, pode ser o que for. Ela vai recombinar aqueles números, calcular probabilidades e dizer as combinações mais prováveis. Então você consegue pegar, por exemplo, sequência de bases nitrogenadas, que são as estruturas das proteínas, com inúmeras combinações, e pedir para a inteligência artificial, baseada em clusters que já existem, analisar quais as combinações são as mais possíveis de terem um efeito imunogênico, por exemplo. E aí o pesquisador, em vez de ter que testar 20 milhões de possibilidades, ele testa 50, porque elas já estão triadas, aquela sequência de nucleotídeos, por exemplo, foi assim que foi feito no caso não é que ela inventou a vacina, mas ela acelerou muito o processo. Essa é só uma das milhares de aplicações que podem ter. E na parte de diagnóstico, tem possibilidade de usar a inteligência artificial? Então, assim, se a gente entender o diagnóstico pós-exame, né? Ou seja, você fez o exame, já coletou as informações, seja no exame físico, seja em exames complementares, exames laboratoriais, e você tem aquelas informações, o que o clínico faz? O clínico processa aquilo, né? Consulta a sua base, né? A sua experiência e tal, e chega a uma conclusão.
Né? O que existe aí hoje? Já existe, isso já está disponível. O clínico pode ser auxiliado com possibilidades que talvez ele não tenha pensado. Né? Então, quando você pega toda essa bateria de informações e submete a um processo de subsídio ao diagnóstico, esse clínico vai estar muito mais empoderado, vamos dizer assim, porque ele vai, poxa, eu não tinha pensado nessa possibilidade, não tinha visto aquilo, ele dá uma série de sinais para poder subsídio. Esse é um exemplo de aplicação. Isso ainda não está muito pronto, isso. Né? Por uma série de questões que eu posso até explicar um pouquinho mais por que isso não está muito pronto. Depende de uma ampla base de dados, não é? Se não tiver base de dados, o computador não pode fazer estatística. Na verdade, eu diria o seguinte, você tem uma ampla e uma reduzida. Porque eu digo o seguinte, o que acontece? Hoje, quando você vai em uma ferramenta como o ChatGPT, se você colocar todos os sintomas, o ChatGPT vai te ajudar nisso, ele vai fazer isso. Tem muita gente já fazendo isso, todo mundo faz já isso, usa, você pede lá insights para o ChatGPT, eu estou com um paciente com tais, né, desses exames, quais são as possibilidades, ele já faz isso. Só que ele está baseado numa base muito ampla, ele não está baseado numa base específica da veterinária ou para aquele tipo de caso, por exemplo. Isso não tá, então, por isso que a gente chama de modelos de linguagem grande, que até em inglês é LLM, Large Language Models. Então, o ChatGPT ele funciona em cima de um LLM, que é uma base grande. Você pode, em cima dessa base, colocar uma base específica da veterinária e fazer o que a gente chama de fine tuning, né? O refinamento daquele modelo. Só que para você botar essa base em cima, você precisa ser da área. Não é um profissional da computação que faz isso, é um veterinário que faz isso. Então, hoje, o que falta hoje para esses modelos avançarem são profissionais da área que entendam tanto de computação quanto da clínica, por exemplo, para poder refinar esses modelos. Alguns já estão fazendo, fora do Brasil já tem até empresas que fazem isso, mas se você considerar que a clínica é um universo, precisa de muita gente para fazer isso. Por exemplo, existem hoje sistemas que conseguem fazer diagnóstico de imagem. Você coloca, por exemplo, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, ele consegue interpretar aquilo. Mas aí você tem o que a gente chama de fine tuning, que é você tem que fazer aqueles... ele faz aquela análise e tem que comparar com uma análise humana para calcular a acurácia, que a gente chama, se ele está acertando ou se ele está errando. Esse processo não é um processo simples, que é o processo de você ajustar os modelos. Então, se você imaginar que você tem leituras de traçados de eletrocardiograma, de eletroencefalograma, de todos os tipos de imagem, e a gente sabe que imagem de abdômen não tem nada a ver com a imagem de articulação, que são contextos muito diferentes, né? Então é um universo de coisas para serem feitas ainda. Tá certo. Eu tenho uma colega médica que diz, não, mas isso aí eu comecei a usar inteligência artificial, mas me deu um monte de informação que eu me perdi. E aí, então, parou de usar. Foi exatamente o que eu falei. Ela está usando o LLM. E o LLM não tem uma base específica. Aí que acontece? O LLM, ele calcula probabilidades de resposta. E ele inventa. Ele inventa coisas erradas. A gente chama isso tecnicamente de alucinação. O modelo alucina. Por quê? Porque aquele modelo não foi feito para isso. Quando você usa um modelo inespecífico atrás de respostas específicas, não tem mágica. Não tem mágica. Não vai dar certo. Então é a questão, para poder usar a inteligência artificial, precisa realmente de ter uma pergunta exata, bem formulada. Não, mais do que isso. Isso é verdade. Porque eu costumo dizer o seguinte, a inteligência artificial, para você ter resultado com ela, é a mesma coisa. Você tem que pensar que você está falando com uma pessoa. Se você faz uma pergunta ruim para a pessoa não vai saber responder também. Então a inteligência artificial não vai fazer mágica. Né? É a mesma coisa. Se não funciona com o ser humano, não vai funcionar com ela. Né? Mas além de... E existem técnicas para se fazer essa pergunta. Tem até uma ciência que chama engenharia de prompt engineering, que é a forma de você montar a pergunta. Tem vários macetes nisso daí, tá? Não é nenhuma coisa muito simples
de você poder, para poder tirar o valor. Porque uma coisa é você escrever uma frase com 4 linhas e dar o enter. Outra coisa é você fazer 5 páginas, a sua pergunta tem 5 páginas. E pode ter isso. Você pode fazer uma pergunta que tem 5 páginas, que tem 10 páginas, né? Aí você explica tudo, tal, e manda aquilo. E o que tá acontecendo hoje, com a tecnologia vai avançando, a gente chama de janela de contexto, que é a quantidade de palavras que ele consegue interpretar. 1 página, 5 páginas, 10 páginas, tá? Nós vamos chegar, você vai poder fazer a sua pergunta com 50 páginas, na pergunta. Porque a janela de contexto vai aumentando ao longo do tempo. Agora, essa é uma parte do problema. A segunda parte é depois que você faz a pergunta, onde que ele bate, que é a base do conhecimento. Se aquela base do conhecimento não tem temas veterinários bem tratados, ela não vai responder direito, mesmo que a sua pergunta seja bem feita. Então não adianta você imaginar que você vai numa ferramenta... seria como o seguinte, você imagina, por exemplo, um clínico geral e um especialista. Você pode perguntar para o clínico geral, ele vai te responder. Talvez muitas coisas corretas, mas é diferente quando você perguntar para um especialista. Os modelos são assim. Existem modelos genéricos e existem modelos especialistas. Modelos especialistas em veterinária são muito poucos ainda. Não estão disponíveis para a maior parte. Né? Então e os que tem não são gratuitos, né? Então então quando uma pessoa usa um modelo genérico, ela vai ter respostas genéricas e talvez algumas alucinações. E como está a inteligência artificial nas universidades? Está sendo muito usada ou não? Essa é uma boa pergunta, porque o que está acontecendo? Todos os professores usam, todos os alunos usam, e a escola não sabe o que está acontecendo. Né? Ela perdeu o protagonismo desse processo. Por quê? Porque as pessoas estão usando o que a gente chama de adesão orgânica, né? Então os professores usam para formular provas, para fazer, né? Você pode, inclusive, corrigir uma prova de um aluno. Então, o que está acontecendo em alguns casos? Tem casos em que o professor formula a prova usando inteligência artificial, aplica aquela prova, o aluno usa a inteligência artificial para responder a prova, e o professor usa a inteligência artificial para corrigir a prova. Quer dizer, não tem nenhum humano na história daí, né? Por quê? Porque não há governança disso. Porque a escola não tem protagonismo. Hoje, existe uma pauta muito importante no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, para criar políticas de uso responsável da inteligência artificial no ambiente universitário ou nas escolas em geral. Porque se as escolas não assumirem protagonismo, a adoção de uma coisa que pode ser muito bacana, ela pode ser caótica e ser muito prejudicial. Aí o caso, por exemplo, do uso dos celulares, né? Não está uma discussão boa, não é bacana usar o celular, mas as pessoas chegaram à conclusão que não é bom usar isso nas escolas. Né? Tem alguma clínica que já usa mais em bovinos? Eu não sei, eu acho que é mais difícil, mas em cães e gatos já tem clínica usando inteligência artificial? Bom, eu não tenho um levantamento de utilização nas clínicas, até porque acho que esse dado não existe um dado público a respeito disso. Mas eu não tenho dúvida que muitos estão usando, para diversas coisas. Se você vai escrever um atestado, por exemplo, você quer fazer um atestado de qualquer natureza, você faz só os tópicos e pede para o ChatGPT, por exemplo, escrever o atestado como um todo. Isso já se faz muito, né? Agora, a utilização mais precisa e mais avançada, que são essas coisas que eu falei, por exemplo, sequenciamento de proteínas para vacinas, ou diagnóstico de imagens, ou apoio ao diagnóstico, ou sugestões de terapia, isso ainda está incipiente ainda. Isso ainda não tem muita solução disponível no mercado para isso. E você acha que vai ter o futuro automação e robótica na clínica veterinária ou nunca vai poder prescindir do veterinário? Bom, vamos separar um pouco a pergunta, né? Primeiro é o seguinte, robótica. Robótica é um tema um pouco separado disso, porque robótica envolve hardware, né? Envolve máquina que tem dobradiça, motorzinhos, tal, esse tipo de coisa. Sim. E isso não avança na mesma velocidade que avança a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é software, não tem isso, não tem parte mecânica, não tem problemas que envolvem baterias, iluminação, servofreios, não tem esse tipo de coisa que você tem que ter numa máquina, né?
o que, na medicina como um todo existem, até a gente fala das cirurgias robóticas, que não são propriamente robóticas, né? É mais um operador humano, né, mexendo numa máquina, não é um autômato fazendo isso, né? Então eu acho que essa parte, ela talvez não avance tão rápido por causa da mecânica, de um problema mecânico mesmo, parafuso, arruela, dobradiça, esse tipo de coisa, que isso é uma coisa que depende da indústria, de uma série de questões. Agora, existem automações que não envolvem robótica, né? Aí sim, isso não tenho dúvida que isso vai avançar muito. Vai avançar muito. Você pega toda aquela parte de identificação, prontuário, até mesmo anamnese. Você pode fazer. É possível ser feita uma anamnese. Não existem, foi o que eu falei, mas precisa ser desenvolvido esses modelos. Precisam ser modelos que vão ser treinados e vão ser com acurácia acompanhada por um profissional. Isso não tem ainda, por quê? Porque os profissionais ainda não despertaram para essa oportunidade, que eu acho gigante essa oportunidade. Mas será que os professores das universidades não pensam nisso? Então, eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que significa você treinar um modelo. O que é um modelo? Não sabe nem o que é um modelo de IA. Como é que você treina um modelo? Como é que você desenvolve um modelo? Então, poucas pessoas entenderam isso. As empresas também, elas não entenderam. Eu faço muita palestra, viu, Alexandre? Assim, e as pessoas ficam me perguntando o que está acontecendo, como é que é. Eu faço quase toda semana, eu faço uma palestra. Essa semana eu vou fazer mais 2. Podcasts, vários, eu gravo também, porque as pessoas estão atrás dessa informação. As oportunidades são gigantes, gigantes. Porque tem tudo. É como se a gente tivesse que escrever a história da humanidade de novo, só que usando a inteligência artificial. O que foi feito lá com os livros, lá atrás, em papel, depois foi feito tudo com a internet, e agora tem que ser feito com a inteligência artificial. Nós estamos numa terceira onda. E tem que ser escrito, só que é um outro jeito de escrever as coisas, é um outro jeito de fazer a coisa. Então, assim, é como se a gente precisasse alfabetizar todo mundo para essa nova literacia, para essa nova situação. E claro que quem se mover mais rápido vai capturar as melhores oportunidades, né? Então, assim, eu acho que existem essas duas coisas. Agora, muita gente me pergunta o seguinte, os empregos vão acabar? Por exemplo, vamos pegar assim, é possível você fazer um processo 100% automatizado sem ter humano, ou seja, um bot, fazer uma anamnese, ter câmeras que conseguem fazer o exame, sensores que podem medir e tal, chegar num diagnóstico, prescrever, ou eventualmente até fazer uma intervenção cirúrgica sem humano nenhum na história? É possível a gente chegar num cenário desse? E essa pergunta me faz não só na veterinária, é possível acontecer nos advogados isso, é possível acontecer nos engenheiros, é possível acontecer e tal, né? Então, assim, eu diria o seguinte, tecnicamente sim, é possível. Tecnicamente sim, é possível. O problema é quem vai montar isso. E existem vários acordos que precisam ser resolvidos também. Por exemplo, vamos imaginar que chegasse um cenário como esse. Se tiver um erro naquele processo, como que o conselho vai fiscalizar isso? Quem vai responder por aquilo? Uma prescrição equivocada, uma intervenção equivocada, né? Então, assim, tudo isso ninguém sabe como é que vai encaminhar. A tecnologia ela anda mais rápido que a legislação. A gente viu isso, a gente assistiu o Uber acontecendo isso, que os Uber chegaram nas cidades, as cidades não estavam prontas para isso. E a legislação, como é que fica, o táxi, e o não sei o que e tal. Quando a gente começa a resolver, questionar essa situação, começa agora os carros autônomos, que não tem motorista. Como é que vai ser isso daí? Né? Então, assim, a tecnologia anda mais rápido, muitas vezes, que as leis, porque as leis nada mais são do que acordos da sociedade. Então, eu acho assim que não é só uma questão de tecnologia que está envolvida. Existe uma questão social, uma questão de acordos, uma questão muito maior do que isso daí, de impacto dessas coisas. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, tecnicamente existe um caminho para isso. Agora, como, quando e de que forma isso vai ser feito é um mistério. Na tecnologia da informação, o problema é saber quem é que pode corrigir uma informação que está, vamos dizer, numa base de dados. E é muito complicado, né? Porque ou é uma associação, ou então é um professor, mas é difícil corrigir uma informação que foi solta
Não, mais que não é só corrigir, é quem responde judicialmente por isso, né? Por uma informação equivocada, ou por uma... Quem é acionável, né? Quem se responsabiliza por isso? Então a questão, por isso que essa questão da regulação da IA é uma questão que está na pauta, porque essas questões precisam ficar claras. Empresas que não possuem domicílio fiscal no Brasil podem oferecer serviços de IA no Brasil? Você não pode acionar aquela empresa, ela não tem domicílio, ela não tem executivo na cidade. Pega o caso aí das bets, por exemplo, que acontece isso, elas não estão domiciliadas no Brasil. Você não consegue processar, você não consegue fazer, né? Você não consegue entrar com uma ação. Então, entendam que não é só uma questão de tecnologia. Tem várias outras questões que precisam ser tratadas. O problema é que as pessoas também não estão preparadas para essa discussão, não estão tecnicamente preparadas para essa discussão, para entender os limites, para entender os riscos, né? Outro dia, por exemplo, eu li um artigo muito importante de um americano falando que a inteligência artificial é a maior arma de guerra que o homem já construiu, que isso é uma questão de segurança nacional, porque são drones, são bombas autoguiadas, são tanques de guerra também autoguiados, e não é só isso, é a invasão de sistemas de infraestrutura, de hidrelétricas, de barragens ou de sistemas de distribuição de combustível do país, que tudo isso é um outro tipo de guerra, né? Voltamos um pouco para a veterinária. Você acha que a inteligência artificial pode melhorar a relação dos humanos com o bem-estar animal? É uma boa pergunta, né? Mas eu diria o seguinte, a inteligência, eu sou um fã de tecnologia, trabalho com isso há décadas, né? Mas tecnologia é só ferramenta, ela é uma ferramenta. Inteligência artificial não tem consciência, ela não é boa nem ruim, ela não pensa, ela não é isso, assim, ela é só uma ferramenta, muito poderosa, mas é uma ferramenta. E essas questões da relação do homem é uma coisa humana, não é uma coisa da máquina. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar e pode atrapalhar. Depende de quem está usando e com que intenção a pessoa está usando, né? Então, ela vai potencializar a coisa. Agora, existem estudos já publicados, né? Porque outro dia eu estava vendo um estudo que associava entendimento do comportamento animal através da IA. É um artigo que eu vi. Então de certa forma, está contribuindo para que a gente consiga entender melhor o comportamento animal usando a inteligência artificial. Mas o resumo IA é só uma ferramenta. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Você falou que poderá haver um dia um diagnóstico por inteligência artificial. Um professor Stélio ele fez uma escala de dor, inclusive com fotografias da feição dos animais, e através dos vários pontos da feição do animal pode ver a intensidade da dor. E essa escala foi aceita em vários países, inclusive na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aqui você pode usar essa escala e te levar a uma sugestão de tratamento. Quer dizer, já está mais ou menos o caminho iniciado, não está? Não, você lembra que eu falei de bases gerais e bases específicas? Isso daí seria uma base específica. Eu ia pegar o modelo do Stélio, associar aquilo, uma coleção de centenas ou talvez milhares de fotografias de cães de diferentes graus, e já apontando, isso aqui é grau 1, isso aqui é grau 2, isso aqui é grau 3, isso é a base treinada. Isso compõe uma base. Aí você pega um animal novo, é feita uma foto daquele animal, e ele vai comparar com essa base daí para ver, para tentar classificar. Esse nem é um modelo muito complexo de se desenvolver. Então, mas é um modelo, entenda que é um modelo. Lembra que eu falei? As pessoas, esse modelo não foi feito. Quem que vai treinar um modelo desse? Tem que ser uma pessoa da área. Não pode ser não um profissional da computação, é um profissional da veterinária. Então, mas ainda não tem. Qual
É o futuro tem das novas profissões. É o futuro das novas profissões. Porque todas as profissões serão profundamente impactadas. Profundamente impactadas. Certo. E nós estamos falando do futuro, da legislação e da ética. E como você vê os conselhos da profissão nesse assunto? Então, eu acho que os conselhos têm os mesmos desafios dos conselhos das empresas, os conselhos de administração, não só os conselhos de fiscalização do exercício profissional, né, que é de se atualizar e entender para saber como agir. Eu acho que os conselhos têm que ter um protagonismo muito grande nesse processo. Por quê? Porque é o seguinte, o conselho, enquanto tribunal de classe, né, e se a inteligência artificial, se ele não tiver diretrizes de uso da inteligência artificial por clínicos, por exemplo, poderia ter um documento como esse. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. E tal, né, não sei o quê. Ou, por exemplo, se for feito com a inteligência artificial, tudo bem, mas quem vai responder é o clínico. Por isso, não vai poder dizer que foi a inteligência artificial que errou. Né? Você que vai responder legalmente, você vai poder ser acionado num tribunal de ética ou na justiça comum pelo tutor que se sentiu lesado por uma coisa daquela. Então, esse tipo eu acho que todos os órgãos de classe precisam pensar em diretrizes. Eu acho que eles não estão pensando. Eu estou, quem sabe, falando mal sem conhecer, mas eu acho que os órgãos de classe ainda não têm gente capacitada para normatizar essa área. E esse é o principal problema, porque se as pessoas que vão normatizar não conhecem a área, provavelmente vão fazer bobagem. Vão fazer coisas e vão querer proibir de uma maneira assim, cega. E vai ser inócuo, porque não vão conseguir proibir. Claro. Né? Então, o desafio dos órgãos é como estimular com responsabilidade. Como estimular com responsabilidade. Precisa ser as duas coisas. Professor, essa conversa nos levaria ainda a muitas horas de papo. E nós agradecemos para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi uma conversa enriquecedora e como está transformando a sociedade, não é só a veterinária. A veterinária é um dos aspectos da sociedade. E essas tecnologias ainda têm muito a oferecer. E para terminar, eu gostaria de marcar para a próxima entrevista, porque nós vamos ter outra entrevista com o senhor, professor, porque o assunto é tão empolgante. Nós gostaríamos que conversasse conosco sobre o livro que publicou, que é uma introdução à inteligência artificial. E é um livro, posso parecer leviano, mas eu acho que é um livro delicioso de ler, simples, fácil de ler, só que eu não entendi, porque realmente são coisas tão específicas, mas para quem conhece computação, lê com a maior das facilidades e se familiariza logo com essa nova tecnologia. Então, está aqui o microfone para as suas palavras finais deste primeiro bloco. Bom, eu que agradeço, realmente é um assunto muito, muito estimulante, né? Como eu falei, eu tenho conversado com muita gente, muitas pessoas, e as pessoas vão de curiosas a apavoradas, vamos dizer assim, nessa faixa daí, mas tem sido muito bacana, eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado.